Ela tinha um grupo de melhores amigos, 3 homens e uma mulher. Eu confiava, nunca fui do tipo ciumento. Mas o jantar da apresentação oficial foi uma armadilha. Cada brinde, cada risada forçada, cada olhar trocado me contava uma história diferente da que ela vivia comigo. E no final da noite, descobri que eu era o único que não sabia das regras do jogo. A gente sempre acha que a traição começa com um beijo roubado, uma mensagem apagada, um cheiro estranho no quarto. Mas eu aprendi da pior maneira que ela pode começar muito antes, instalada, confortável, sorridente com direito à aprovação social. Ela não estava me traindo com uma pessoa. Ela estava me traindo com um sistema. Eu, Léo, sempre me considerei um cara de boa. Não sou o paranoico, o controlador, aquele que exige ver o celular. Quando conheci a Sofia, em Chicago, durante meus estudos de pós-graduação, uma das coisas que mais me atraiu foi justamente essa vida social intensa que ela tinha. Ela sempre falava do grupo, o Mark, o Ryan, o Chad e a Chloe. São minha família aqui, ela dizia, com um brilho nos olhos que, hoje eu entendo, não era só de carinho, mas de cumplicidade de um segredo compartilhado. Por 2 anos, nosso relacionamento foi ótimo. Ela saía com eles, eu saía com meus amigos do campus, e nos encontrávamos depois, na nossa vida. Eu via fotos deles nas redes sociais, sempre em festas chiques, em viagens para Miami ou Vegas, em jantares caros. Eles pareciam saídos de um seriado, todos bonitos, bem vestidos, com aquele ar de quem tem dinheiro mas não precisa falar sobre isso. Eu, filho de imigrantes brasileiros que se ferrou para construir uma carreira em engenharia, sempre me senti um pouco deslocado só de olhar. Mas a Sofia me garantia, você é o mais especial de todos, Léo. Eles vão te amar quando vocês se conhecerem. O quando foi se arrastando. Sempre tinha um motivo, uma viagem de negócios do Mark, um projeto importante do Ryan, um problema familiar do Chad. A Chloe, segundo Sofia, era uma diva imprevisível. Eu comecei a achar estranho, claro. Que tipo de amigos são esses que, em 2 anos, nunca têm um espaço para conhecer o namorado sério da melhor amiga? Minha mente brasileira, acostumada com a confusão calorosa de amizades que se misturam, não entendia aquela separação meticulosa. Mas eu engolia o desconforto. Não queria ser aquele cara. Até que, num sábado qualquer, ela soltou, amor, marcamos um jantar especial. Finalmente. Você vai conhecer o grupo. Vai ser no novo restaurante do Ryan, no centro. Às 8. Vai ser perfeito. Ela estava eufórica, quase ansiosa. Eu lembro de ter sentido um frio na barriga que não era de nervosismo bom, era de alerta. Algo na voz dela era muito performático. O tal restaurante era um lugar minimalista e caro, daqueles onde o prato tem 3 garfadas e o preço de um aluguel. Eu estava de blazer, me sentindo um impostor. Sofia, linda num vestido preto curto, me agarrou pelo braço assim que entramos, como se eu fosse seu troféu. Eles estão lá no mezanino, ela sussurrou, os dedos gelados. O grupo ocupava uma mesa redonda grande. Eles pararam de conversar quando nos viram subir. 4 pares de olhos me escaneando, da cabeça aos pés, com um sorriso polido que não chegava aos olhos. Apresentações rápidas. Mark, o mais velho, com um terno que custava mais que meu carro, aperto de mão firme demais. Ryan, o dono do lugar, magro e observador, com um aceno de cabeça. Chad, o atleta, com um sorriso largo que não escondia um certo desdém. E a Chloe, loira impecável, que me beijou no rosto e disse finalmente. A lenda, com uma entonação que podia ser tanto amigável quanto sarcástica. O jantar começou. E foi aí que os fios começaram a se desfiar. Primeiro, as piadas internas. Lembra daquela vez em Aspen, Sofia? O Mark perguntava, e todos riam, menos eu. Sofia ria, corada, e cutucava meu pé debaixo da mesa. Conta depois, ela murmurava. Depois, os olhares. Ryan ficava observando a Sofia com uma intensidade estranha, quase de aprovação, como se estivesse avaliando um produto. Chloe, de vez em quando, lançava um olhar para mim e depois trocava uma expressão rápida com o Chad, como quem diz é isso.
A gota d'água foi quando o assunto virou viagens em grupo. Chad, empolgado, começou a detalhar uma viagem para um chalé no Colorado. Foi épico, né, Soph? Aquele final de semana com a neve, inesquecível. Sofia ficou visivelmente tensa. Foi muito bom, ela disse, seca, evitando meu olhar. Eu sabia que ela tinha ido numa viagem com as meninas naquela data. Eu havia pago parte da suposta passagem dela, como presente de aniversário. Sim, você sumiu do mapa aquele final de semana, Chloe completou, tomando um gole de vinho. Desligou até o celular. A gente até ficou preocupado no começo, até entender que você só queria se desconectar total, né? O sorriso dela era de cobra. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortado apenas pelo som dos talheres. Todos na mesa sabiam de algo. Algo que tinha a Sofia como protagonista e eu como plateia ignorante. Meu prato, um filé mignon de $90, parecia borracha. Eu só queria sair dali. A Sofia tentou mudar o assunto para meu trabalho, mas Ryan cortou. Deixe o Léo respirar, Soph. Não precisa forçar. Ele tá se integrando bem. A palavra integrando me soou como uma ameaça. No final da noite, já no carro, eu estava em silêncio. A Sofia, nervosa, falava sem parar. Eles adoraram você. O Mark disse que você parece muito inteligente. A Chloe achou seu jeito tímido fofo. Sofia, eu interrompi. A voz saiu mais grave do que eu esperava. Qual viagem para o Colorado foi essa que o Chad mencionou? A que você me disse que era com a Chloe e as primas dela. Ela parou. O clima dentro do carro congelou. Léo, é uma longa história. Eles viajam sempre, às vezes eu apareço de surpresa. Foi mal, devia ter te contado, mas foi tudo inocente. Eu só não queria que você ficasse chateado comigo viajando com um grupo. Inocente, eu repeti. A palavra ecoou no vácuo entre nós. Naquele momento, eu não tinha provas de nada. Só tinha um nó de desconfiança no estômago, o gosto amargo de $90 de carne sem sabor, e a certeza absoluta de que aquele grupo não era um grupo de amigos. Era um clube. E a Sofia tinha uma participação VIP que ela escondia de mim. E a pior parte? Eles queriam que eu suspeitasse. A apresentação não foi um acidente. Foi uma exibição. E eu era o único que não sabia qual era o verdadeiro prêmio. Os dias seguintes ao jantar foram de um silêncio estridente. Sofia tentava agir normal, mas era uma normalidade forçada, cheia de cafunés exagerados e perguntas do tipo "está tudo bem, amor", toda hora. Eu respondia com monossílabos. Minha mente era um turbilhão. Eu não era mais o Léo descontraído. Eu era um investigador amador, revisando cada conversa, cada foto, cada ausência dos últimos 2 anos. O grande erro deles foi me subestimar. Achar que o brasileiro estudioso era só um cara ingênuo, focado nos livros. Eles não sabiam a herança cultural de desconfiança que eu carregava, nem a teimosia de querer respostas. A primeira pista real veio não dela, mas do universo digital. Eu segui todos eles no Instagram, claro. Eles tinham perfis públicos, cheios de poses e filtros. Comecei a fuçar. Fotos antigas. Viagens. Marcações. Foi numa foto do Chad, de 3 anos atrás, em um restaurante na praia, que eu vi o braço de uma mulher em volta da cintura dele. A mão tinha uma aliança de formatura idêntica à da Sofia, e uma pequena tatuagem no pulso, um trevo de 4 folhas minúsculo. Exatamente igual ao dela. Ela sempre disse que era uma tatuagem única, feita com as meninas da faculdade. A foto estava marcada apenas como família, e a Sofia não estava marcada nela. Mas era ela. Sem dúvida. Foi como se um quebra-cabeça monstruoso começasse a se encaixar. Eu baixei um app gratuito de recuperação de stories arquivados, e com o coração batendo na garganta, vasculhei o perfil da Chloe. Enterrado num stories de 78 semanas atrás, havia um vídeo de uma festa em uma casa enorme, com piscina. A câmera passava rápido pelos rostos. Lá estavam os 3 caras, de shorts, segurando cervejas.
E então, por menos de um segundo, a câmera focou no segundo andar, numa janela aberta para a varanda. Dava para ver uma mulher de costas, com um hobby de seda branco, cabelos castanhos molhados, e o Mark se aproximando por trás dela, brincando, puxando o cinto do hobby. Ela se virava de lado, rindo. Era a Sofia. O hobby era aquele que eu tinha dado a ela no nosso primeiro Natal. O vídeo tinha acabado. Eu fiquei parado, olhando para a tela escura do celular, me sentindo fisicamente enjoado. Não era uma prova de traição física explícita, no sentido que o YouTube pudesse cortar, mas era a prova de uma intimidade absurda, de um contexto que ela nunca, jamais, tinha mencionado. Uma festa na casa deles? Um hobby, cabelo molhado? E o Mark? Meu estômago se revirava. Confrontá-la naquele momento seria inútil. Ela negaria, diria que era brincadeira de amigo, que eu estava vendo coisas. Eu precisava de algo mais concreto. Algo que ela não pudesse distorcer. E a oportunidade veio de onde eu menos esperava, do próprio grupo. Ryan, o dono do restaurante, me mandou uma solicitação de conexão no LinkedIn. Aleatória, profissional. Grande encontro, Léo. Vamos manter contato. Fingindo ingenuidade, aceitei e puxei conversa. Agradeci pelo jantar, fiz um elogio vago ao restaurante. Ele respondeu rápido, num tom descontraído, precisamos repetir. Você é um cara legal. A Sofia merece alguém estável como você. Ela já teve fases mais intensas com a gente. É bom vê-la assim, mais centrada. A mensagem era um veneno embrulhado em elogio. Era ele, de dentro do círculo, confirmando que havia um antes. Um antes que eles conheciam e eu não. Um antes intenso. Eu quase respondi na hora, mas me contive. Em vez disso, fiz o que qualquer engenheiro faria, planejei uma armadilha lógica. Esperei a Sofia marcar uma de suas noites das meninas com a Chloe. Ela saiu, perfumada, alegando íris a um spa e depois a um bar. Mal ela saiu, eu agi. Peguei o iPad velho dela, que ficava carregando na cozinha e que, por sorte, ainda estava logado no iCloud. Acessei o Find My iPhone. O pontinho rosa com o nome dela não estava em nenhum spa ou bar do centro. Estava parado em um endereço residencial de luxo em Gold Coast, um dos bairros mais caros de Chicago. Um rápido Google Maps mostrou que era um apartamento de cobertura. E uma pesquisa no site de avaliações de condomínios mostrou o nome do proprietário, Mark. A frieza que tomou conta de mim foi absoluta. Eu não senti raiva naquele momento. Senti um clareamento. Era tudo verdade. O jantar tinha sido um teatro, um teste para ver se eu era trouxa o suficiente para engolir a história deles. Eles viviam uma vida paralela, e a Sofia tinha um pé em cada mundo, me usando como a fachada de relacionamento estável e maduro que ela achava que precisava ter. Peguei meu carro e dirigi até o endereço. Não tinha um plano. Só precisava ver. A cobertura ficava num prédio antigo, reformado, com portaria. Não dava para entrar. Fiquei parado na rua, olhando para as janelas iluminadas no último andar. Então, vi sombras se movendo. Várias. Uma festa. Me afastei, entrei em um café na esquina e, com as mãos trêmulas, criei um perfil falso no Instagram. Um perfil de modelo, fotos aleatórias da internet. Pesquisei o Mark. E, como um presente amaldiçoado, ele tinha feito um story há 15 minutos. Um vídeo curto, com a legenda Reunião de Família Coração Vermelho. O vídeo mostrava a sala enorme da cobertura. Ryan e Chad estavam numa mesa de sinuca. A Chloe, deitada num sofá enorme. E, no canto, enrolada em um cobertor no mesmo sofá, com uma taça de vinho na mão, rindo de algo que alguém fora da cena dizia, estava a Sofia. Ela estava com a mesma roupa que saiu de casa. O hobby de seda branco estava jogado na poltrona ao lado. Não havia beijos, nem carícias explícitas. Mas a cena era de uma intimidade doméstica, de um compartilhamento de vida, que doía mais do que qualquer pegação. Aquela era a família dela. E eu,
O otário que pagava metade do aluguel do nosso apartamento em Lincoln Park e achava que estávamos construindo um futuro. Voltei para casa. A frieza deu lugar a uma determinação de aço. Quando a Sofia voltou, às 3 da manhã, cheirando a vinho e cigarro caro, eu estava sentado no sofá, no escuro, apenas com a luz da TV desligada refletindo. Léo, você ainda está acordado, ela disse, fingindo surpresa, a voz um pouco embriagada. Como foi o spa? Eu perguntei, a voz completamente plana. Foi ótimo. A Chloe e eu. Pare. Eu me levantei. Eu sei onde você esteve. Na cobertura do Mark. Vi o story. O rosto dela esvaziou. O sorriso desmoronou. O quê? Não, amor, você entendeu errado, a gente só. O grupo não é um grupo de amigos, Sofia, eu continuei, cortando ela. É um relacionamento de vocês. Todos. Você. Os três. A Chloe. Vocês têm uma coisa, e eu sou o palhaço, o trouxa estável que dá credibilidade para você enquanto vocês vivem essa fantasia de culto de riqueza. Ela começou a chorar. Foram lágrimas de pânico, não de arrependimento. Não é assim. É só uma amizade muito próxima. A gente se ama, mas é um amor de família, não é íntimo dessa forma que você está pensando. O hobby que eu te dei está na poltrona do Mark, eu disse, simplesmente. Seu cabelo molhado na janela com ele. A viagem ao Colorado. As piadas. Os olhares. Vocês não me acharam inteligente, lembra? Vocês acharam que eu era ingênuo. E eu fui. Por 2 anos. Naquela noite, ela confessou. Aos prantos, cheia de contradições. Que sim, havia experimentado coisas com o Mark, no começo da amizade. Que o Ryan era como um conselheiro, mas que às vezes os conselhos vinham com momentos de proximidade emocional extrema. Que o Chad era só um amigo, mas que a atração física entre eles era complicada. Que a Chloe e ela tinham uma conexão profunda. Ela usou todas as palavras vagas e seguras que você pode imaginar. Conexão profunda. Momento de vulnerabilidade. Amor não convencional. Nenhuma admissão clara, mas um mosaico de meias-verdades que pintava o quadro mais óbvio do mundo. Eu era o único monogâmico naquele relacionamento de 5 pessoas. No dia seguinte, eu pedi que ela fosse ficar num hotel. Disse que precisava de espaço. Ela foi, a contragosto. E eu, sozinho no apartamento que ainda cheirava a ela, fiz o que precisava ser feito. Separei minhas coisas. Contatei o proprietário para sair do contrato. Comecei a procurar outro lugar. Mas a história não termina comigo saindo como um cordeiro. O grupo, arrogante, achou que tinha perdido a Sofia. Mark me mandou uma mensagem. Léo, sinto muito que você não tenha conseguido entender a dinâmica da Sofia. Ela é um espírito livre. Talvez você seja pequeno demais para ela. Foi a centelha. Pequeno demais? Eu, que construí minha carreira do zero. Eu mostrei quem era pequeno. Reuni todas as capturas de tela, os stories arquivados, a localização, as mensagens ambíguas do Ryan. Não era material para processo, mas era material para exposição. Criei um arquivo PDF bem formatado, com linhas do tempo, e enviei por e-mail anônimo para os conselhos de ética das empresas onde Mark, Ryan e Chad trabalhavam. Sim, descobri onde cada um atuava com um pouco de pesquisa. O assunto: conduta pessoal questionável e risco de imagem para a empresa. Para Chloe, que era influencer, enviei o mesmo material para as marcas que ela representava. E para Sofia, enviei uma cópia, com uma linha final: sua família agora sabe o preço da mentira. Boa sorte com o seu amor não convencional. Espero que valha a pena. O baque foi imediato. Em uma semana, Mark foi convidado a se afastar de sua função de diretoria. Ryan perdeu 2 investidores importantes para o novo restaurante. Chad, que era patrocinado por uma marca de suplementos, teve o contrato suspenso. A Chloe foi cancelada por algumas marcas familiares que ela representava. E a Sofia?
A Sofia foi expulsa do paraíso. O grupo, sob pressão e com a fachada de perfeição rachada, voltou-se contra ela. A culpa, claro, foi toda dela, por ter se envolvido com um desequilibrado, eu. Hoje, um ano depois, estou em outra cidade, em San Diego, focando na minha carreira. Soube, por um amigo em comum, que a Sofia tentou se reaproximar de cada um deles, mas as portas se fecharam. O culto desmoronou quando a luz bateu. Ela perdeu os dois mundos. E eu? Perdi a ilusão. Mas ganhei uma lição de sangue sobre o preço que pessoas pagam para pertencer a um grupo que as faz se sentirem especiais, mesmo que isso signifique pisotear a verdade e usar o coração dos outros como moeda de troca.